acho também que está errado. Não é que vai ser um erro. Eu posso tipo, pôr uma caixinha azul e aconselhar alguma coisa, algum conectivo que eu acho que enriquece mais o seu texto. Mas a expressão é sim para fazer encerramento. Vamos lá para mais uma estratégia aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Portanto, para iniciar a redação é um conectivo já clichê? Para iniciar a conclusão, né? Isso. Para a conclusão, ele já é um clichê, mas ele é um clichê válido, sabe? É melhor do que você se arriscar numa coisa que você não tem certeza que vai dar certo. E, portanto, é muito comum, é muito usado, sim, mas não é apontado como falha. Pelo contrário, inúmeras vezes ele é elogiado, porque realmente é um que a gente tem certeza que é conclusivo. Tá Tá? bom, obrigada. Pode usar assim. Ô, Samantha, Oi. assim, conectiva é para ligar uma frase na outra, né? Criar uma relação de uma frase na outra. Isso. Então, no primeiro, na introdução, eu não preciso começar a introdução com nenhum conectivo, né? Seria só uma frase. Não, é exatamente. A introdução é que a gente tem liberdade de não usar conectivo inicial. Você pode começar uma frase, por exemplo, com artigo e substantivo, né? Quando começa lá, a Revolução Industrial, a Constituição Brasileira, sim, há essa liberdade. Então, os outros todos têm que começar com conectivo, no caso. Sim, sim. Entendi. Me perguntaram aqui qual conectivo eu indicaria para o início da conclusão. Eu acho que você precisa se sentir à vontade com o seu texto e usar um conectivo que tenha a ver com a sua identidade enquanto escritor. Assumir essa posição de escritor. Mas eu gosto muito de usar a partir dos fatos ou de acordo com os argumentos supracitados. Eu gosto dessa expressão. Mas aqui, como a gente viu, logo funciona muito bem. E logo ainda dá para, como é curtinho, dá para intercalar com uma outra expressão dessa conectiva. Eu posso colocar assim, logo, vírgula. De acordo com os argumentos supracitados, vírgula. E aí eu coloco a tese novamente. Vocês vão ver com um exemplo aqui que ficou bem legal também. Gosto do em suma, como foi apresentado aqui no inicinho, lá na síntese. Acho que é bem rico também, né? Em resumo é a mesma coisa. Em suma, você só enriquece mais o vocabulário do que usar em resumo. Mas fica muito bom também iniciar a conclusão com em suma. Viu? Em síntese é outro que tem o mesmo efeito, também fica bem legal. Vou ler só o primeiro período aí para vocês verem essa pergunta retórica. Até quando continuaremos perdendo oportunidades como foram a Olimpíada e a Copa do Mundo, de nos mostrar como país das oportunidades? Observem que é uma pergunta retórica, não estou esperando, ele não espera a resposta do leitor, aliás, mas não é uma pergunta em que eu não vejo a argumentação do escritor. Eu vejo sim o posicionamento dele pela escolha lexical, quais são as palavras que ele escolhe. Quando a gente usa até quando, já não dá uma sensação de falar assim, até quando você vai fazer isso? Eu estou só te perguntando realmente até quando você vai fazer isso? Você responder assim, até o mês que vem. É isso que eu espero? Não, eu já não estou insinuando que eu estou achando demais, que já passou do prazo. Não é uma expressão comum para fazer esse tipo de insinuação. Então, uma coisa interessante é que a pergunta retórica, ela apresenta posicionamento sim, ele só não é um posicionamento claro. Ele é um posicionamento insinuado através da pergunta retórica, tá? Mas ele deixa claro não, ele deixa implícito qual é o posicionamento de quem articula. Para quem for fazer outros vestibulares com artigo de opinião, é muito rico usar a pergunta retórica, viu, gente? Pode perguntar. Ô, Samantha, se for para colocar uma pergunta retórica, qual parágrafo que é melhor? Tipo, na introdução, no desenvolvimento? A introdução. Se você quiser se arriscar, falar assim, não, eu preciso dessa pergunta retórica, vai contribuir muito para o meu texto, vai ser meu toque particular, o melhor lugar é na introdução. No meio da introdução ainda, quando você está fazendo, fiz a primeira frase ali, né, contextualizando ou definindo, aí eu acrescento uma pergunta retórica, porque ela vai ser contada como antecipação dos argumentos, e depois você deixa a tese sem retórica, tá? Não é colocar retórica na tese, não. É antes de fechar sua tese. Beleza, obrigada.
Uma outra estratégia que a gente usa muito, muito mais, e é inclusive uma estratégia muito rica, porque recai em argumento de autoridade, a gente vai usar muito no desenvolvimento. No caso da conclusão, para o Enem, quando é que a gente cita isso? Quando a gente usou na introdução. Lembra daquele texto Orgulho Machadiano? Estava lá no título do candidato. Ele fez uma introdução fazendo referência a Brás Cubas, personagem de Memórias Póstumas, do Machado de Assis. Aí ele usou isso na introdução. Na hora que ele vai fazer o fechamento na conclusão, ele coloca junto lá da manifestação de desejo, depois da proposta de intervenção, colocou assim, desse modo, eu não lembro, vou parafrasear ele aqui porque eu não lembro se estava exatamente desse jeito. Desse modo, alcançar-se-á o Brasil do qual Machado se orgulharia. É uma conclusão com uma citação que aqui não vai ser direta, vai ser parafraseada, mas ele remete a Machado porque ele já tinha usado Machado lá em cima na introdução. O que fica muito difícil para vocês é lançar um nome na conclusão, não é aconselhável. Você colocar um nome aqui na sua conclusão agora, fazer uma citação nova que você não fez referência nenhuma no texto, para o Enem não vai ficar legal, porque você não vai ter mais tempo, espaço para explorar aquilo ali, então não vai nem ser contado, tá? Então, só se você tiver usado lá em cima na introdução. O exemplo que está aqui, muito fora do Enem, porque inclusive em primeira pessoa do singular, mas ele serve muito para a gente... Ai, meu Deus, tá começando a aparecer o tal barulhinho aqui de quando meu mouse trava, viu, gente? Se travar, eu vou ter que abrir outra janela. Eu já começo a ficar com medo quando ele começa a pitar aqui. Mandando uma mensagem como é que é a mensagem? Não foi reconhecido, a sua última entrada USB não foi reconhecida. Eu não estou com USB nenhum ligado no computador. Então, continuando. Para concluir o texto com essa estratégia, utiliza-se uma citação a fim de estabelecer a relação com a linha argumentativa e reforça o ponto de vista defendido. Aqui, a citação está direta, olha. Encerro com alguns versos do belíssimo poema Para Sempre, de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou passar aqui que eu estou num medo tremendo desse negócio travar, tá? Nesse caso ali, a gente não vai usar, mas a citação assim você pode, lembrando que direta, todas as vezes que você for usar na argumentação ou lá em cima na introdução, se você for usar a frase, a citação direta, significa que é exatamente com as mesmas palavras que o autor usou, você vai colocar entre aspas. Se você parafrasear, não há mais necessidade de colocar entre aspas. Outra dúvida que pode surgir ali. Se você for parafrasear texto motivador, que é uma dúvida recorrente entre os alunos. Samantha, eu quero usar realmente alguma coisa que está no texto motivador. Eu posso? Pode, desde que você acrescente algo novo. Você pode usar o texto motivador todas as vezes que você, além de parafrasear, ele for assim um caminho para, por exemplo, você criar uma exemplificação, uma relação de causa e consequência. Você precisa trazer algo novo a partir daquela paráfrase. Senão, o corretor vai colocar lá, parafraseou o texto motivador, porque serviu para quê? Para nada. Você só parafraseou e largou lá. Qual a sensação que dá? Ele não tem nenhuma informação nova para acrescentar, então ele está copiando com outras palavras do texto motivador. Deixa eu ver uma pergunta que surgiu aqui. É sobre o conectivo logo no segundo parágrafo do desenvolvimento, por ele ser um conectivo conclusivo, tem problema? A gente vai ver na hora que, agora aqui que eu vou falar de proposta de intervenção, que você pode, se esse logo for usado no início do segundo desenvolvimento, tem problema. No final do parágrafo, entre as frases, como conectivo interparágrafo, significa que vai estar lá dentro do parágrafo, você pode, porque é considerado uma estratégia, fazer a conclusão aos poucos, ao longo do texto, ou seja, no final de cada um dos parágrafos. Você pode fazer isso. Mas é uma estratégia difícil. Vocês vão ver que o que tem nesse slide aqui agora vai comentar exatamente sobre isso, tá? Amanda, era sobre isso mesmo que eu tinha dúvida? Alguém fez a pergunta aí sobre usar esses conectivos no meio do parágrafo. E aí, por exemplo, se você usar um logo lá na introdução, mas fazendo uma referência à outra frase, como se você estivesse concluindo sobre a outra frase. Aí sim pode. Você tem que pensar... Sim, Karine. Você tem que pensar que todo parágrafo é um microtexto, com princípio, meio e fim. Se aquele logo estiver contribuindo para o encerramento
do raciocínio do parágrafo, você pode usar, não tem problema não, tá? Só precisa tomar cuidado, porque é uma leitura muito individual para cada texto e ver se aquilo se aplica, tá? Vamos ver aí sobre a proposta de intervenção, então, para a nossa competência 5. Nos critérios de avaliação da redação do Enem, a criação de uma proposta de intervenção para o problema ou situação em discussão é a 5ª competência avaliada. Você pode elaborá-la no decorrer da argumentação, se estiver seguro de como fazê-lo, ou no parágrafo conclusivo. Tá vendo aí a ressalva? Cadê meu mouse? Sumiu. Ah, não, tá aí. Cadê, gente? Ai, aqui, achei. Ó, vou marcar aqui o que tá entre parênteses, né? Se estiver seguro de como fazer, porque é mais difícil, tá? Você pode se enrolar no meio dos usos do conectivo. Ou no parágrafo conclusivo, o que é mais comum e até esperado pelos avaliadores. Utilizando a estratégia de concluir o texto com uma ação sobre o problema, você deve apresentar a proposta mantendo a coerência com a tese desenvolvida e os argumentos utilizados para defendê-la, de modo a refletir os seus conhecimentos e a sua visão de mundo. É fundamental que as propostas atuem sobre o que, no seu texto, foi apresentado como problema. No Enem, são observados alguns critérios para avaliação da intervenção da proposta pelo participante. Vamos ver aqui. Isso aqui, quem lembrar aí dos atendimentos individuais, até a caneta mesmo eu já escrevi várias vezes, em várias redações para vocês. Atendi depois pelo WhatsApp também várias vezes, para a gente reforçar isso aqui. E é a primeira vez que eu coloquei aqui em aula teórica para todo mundo, assim de uma vez. Isso aqui é essencial. A ordem mais comum é que a gente coloque o agente aqui antes, porque o agente é o que a gente chama de GOMIF, o órgão em si, que a gente vai colocar como responsável para executar a nossa proposta de intervenção. Então, vamos começar por ele. O agente, quem vai executar a ação? Faça essa perguntinha, coloque uma interrogativa, depois que terminou sua proposta de intervenção, coloque as interrogativas com cada parte aqui sublinhada, para ver se você está realmente atendendo a tudo que é solicitado na proposta do Enem. Então, agente, quem vai executar a ação? A ação em si, o que? O que deve ser feito para solucionar o problema e se essa ação é viável, execuível, ou seja, eu preciso pensar, essa ação é válida, dá para ser feita? Se já existe, eu tenho que pensar em estruturar ela de uma maneira de como colocar em exercício, em efetivo exercício. Samanta, eu quero falar sobre uma lei, mas essa lei já existe. Então, minha proposta, minha ação não pode ser de criação, e sim de execução, de colocar em efetivo exercício aquela lei que eu procurei saber que já existe. Depois vem o modo ou o meio, e aí para ele eu faço a perguntinha como? Como que essa ação será executada? Por último vem a perguntinha de finalidade ou de efeito, aparece também com o nome de objetivo ou efeito. E aí eu faço para ela a perguntinha para quê? Para que ela vai servir? O que ela vai proporcionar? Quais os seus resultados, seus efeitos? Depois que eu respondi essas 4 perguntinhas aqui, porque eu preciso perguntar o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito e para que vai ser feito. Cheguei até a finalidade. O Enem ainda exige um detalhamento. O detalhamento é uma explicação breve da ação, do agente ou do modo. É de um desses 3. Então, às vezes, eu consigo... o que é mais fácil, Samanta? Fazer o detalhamento do agente. Você pode colocar lá assim, o governo federal, através do Ministério da Fazenda, já fiz o detalhamento do meu agente, já está detalhado. Mas é muito mais rico quando eu consigo detalhar aqui ainda no final, depois do modo ou do meio, como está no exemplo que eu vou passar aqui para vocês. Se a gente pensar aqui, eu quero acrescentar uma caixinha aqui de texto para mostrar para vocês como é que você vai respondendo isso ao longo aí da sua redação. Vou usar esse exemplo que eu falei aqui mesmo, aleatoriamente, para qualquer tema que a gente fosse usar. Faz de conta que eu escolhi o agente, o governo. Vou detalhar esse governo com o através
E o acento ótimo. Através do Ministério da Fazenda. Observem que isso aqui é o detalhamento, isso não são dois agentes. Isso é o detalhamento do governo. O Ministério da Fazenda faz parte do governo. Tem gente falhando por usar isso aqui como juntamente. O governo juntamente com o Ministério da Fazenda. Então, você está dizendo que o Ministério da Fazenda não faz parte do governo. Tá? Então, cuidado. Quando for usar o juntamente, vou colocar dois, porque também é uma construção comum e rica do texto. Tem que ser realmente dois agentes diferentes. A família e a escola. O governo e as redes sociais e as mídias. Aí sim são duas coisas diferentes. Agora, cuidado para não colocar o juntamente com uma especificação do agente. Que aí não vai ser junto, né? Samantha, mas nunca me deram errado por causa disso, não. Eu já fiz isso, nunca deu errado, não. A minha também nunca deu errado, Samantha. E eu faço isso Corretor desatento, então, tá? Tomem cuidado com isso, porque você pode usar o juntamente, mas você tem que pensar... Você entendeu o que eu disse, a lógica disso? Quando eu uso através do, eu estou detalhando o governo. Quando eu coloco o governo junto, a não ser que você especificou o governo. Não, eu falei tipo assim, o governo junto com o Ministério da Educação. Porque se eu colocar o governo estadual junto com o Ministério da Educação, aí ok, porque eu especifiquei que eu estou falando, um é no âmbito estadual, o Ministério é no âmbito federal. Entendeu? Ou eu coloquei lá o governo municipal, a gente não costuma colocar governo, né? A gente só coloca o poder municipal, a prefeitura e tal. As prefeituras, aliás, porque se a redação é a nível de Brasil, você pode pôr propostas a nível municipal, mas aí você tem que citar no plural para pensar em cada uma das prefeituras fazendo seu papel para isso surtir um efeito a nível de Brasil. Mas cuidado com isso, tá? Já vi corretor que pega, sim, se tiver o juntamente e dizer respeito ao mesmo órgão, na verdade. Se eu coloco ali o governo federal juntamente com o Ministério da Fazenda, tem problema, sim, de lógica, porque o Ministério da Fazenda faz parte do governo federal, tá? Então, e se, por exemplo, eu colocar só cabe ao Ministério da Educação, já é um detalhamento? Não, não vai ser um detalhamento. Aí você vai ter que detalhar alguma coisa depois, ou a ação, ou o meio e o modo. Porque quando você coloca o verbo cabe, você só está deixando claro que você está jogando o seu agente, entendeu? Mas só entregou o agente e ainda não é detalhamento. Entendi, obrigada. Tá? De nada. Vou colocar aqui, supondo que eu estou fazendo desse aqui, então eu já tenho aqui agente, detalhamento, certo? Eu preciso colocar ação. Vou pôr aqui, como é da fazenda, redução de impostos. Pensei aqui no Ministério da Fazenda. Agora, como que ele vai reduzir impostos? O meio ou o modo é isso, eu preciso pensar como. Então, vou pensar numa coisa, sei lá, desconto na conta de luz. Resolvi o meio ou o modo. Finalidade. Aí eu posso colocar várias expressões. A fim de que a população, sei lá, e aí eu continuo aqui, depois eu ponho outra coisa, não vai demorar demais. A fim de que a população possa usufruir dos benefícios de tal medida, tal, não pensei num tema específico para conseguir completar isso aqui para vocês. Mas aí eu percebo, e aí eu vou perguntando para a minha conclusão se eu realmente respondi tudo isso. Estão percebendo como que faz isso? Tem gente aí que já faz. Mas, Samantha, mas tem que ser só em um, desse jeito, né? Exatamente, é isso que nós vamos falar. Você pode fazer duas opções. O que a maioria dos corretores vão cobrar, que a gente considera o ideal? Lembrando que ideal não é obrigatório, mas é o ideal para conseguir os 200 pontos na competência. 3 gomifes, 2 com agente e ação. A família e a escola deve fazer alguma coisa. Coloquei lá, agente e ação. E pelo menos um, precisa estar com tudo isso aí, até o detalhamento, tudinho completo. O que acontece, que inclusive nós vamos ver aqui no próximo slide, no exemplo que está aí, vocês vão ver que só tem 2 gomifes sendo trabalhados. Mas os 2 estão muito bem trabalhados até o efeito.
ou até a finalidade, e um está com detalhamento. Então, os dois estão respondendo a todas as perguntinhas e um está com detalhamento. É uma conclusão que atingiu pontuação total. Vamos analisá-la aí, para a gente ver como é que realmente se está bom, se a gente concorda que está bom. Infere-se... Deixa eu só ver se tem água aqui ainda. Infere-se, portanto, é um outro uso rico do portanto, tá, gente? Quem quiser copiar um modelinho aí, não começar direto com conectivo, você vai usar esse verbo aqui, né, pronominalzinho assim, infere-se, portanto, e aí o conectivo fica um pouco mais rico do que ele sozinho, isolado no início. Que é imprescindível a mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos. Fechou aqui a retomada da tese. Eu não estou vendo aqui a tese desse candidato, mas eu entendo que provavelmente ela está parafraseada aqui e ela é a mitigação dos desafios para a capacitação educacional dos surdos. Certo? Vocês concordam comigo que ela foi retomada? Uhum. Ok. E eu vejo ali, então, aquela estratégia de síntese. Retomou, curtinho, rapidinho. Pergunta aqui do chat sobre o com o fito. É uma expressão que pode usar para finalidade? Sim, com o fito serve para finalidade. Teve um corretor meio chato aí, ou com pouco vocabulário, há pouco tempo, que estava chamando isso de pedantismo. Estava achando rebuscado demais, chegou a marcar a redação de uma colega de vocês por causa do fito. Mas eu não vejo problema nenhum e conheço outros corretores também que não veriam. Aí tem mais pergunta aqui. Uso de 2 gomifes com todos os critérios, não tem problema não, né? Não, se os dois estiverem totalmente trabalhados até a finalidade e um deles com o detalhamento, tá? Que é o que a gente vai ver nessa conclusão aqui. Então, olha aí. Retomou a tese. Vai começar a proposta de intervenção em si. Para que isso ocorra, tá vendo que ela não acontece do nada. Isso aqui funciona também como expressão conectiva, tanto que tem a vírgula aqui no finalzinho. Para que isso ocorra, lançou o GOMIF. O Ministério da Educação e Cultura deve viabilizar a inserção de deficientes auditivos nas escolas. Então, eu vejo agente e eu vejo aqui ação. Certo? Deve viabilizar a ação. Como? Vai responder o meio ou o modo. Inclusive, a expressão por meio é outra que te dá a dica que você está colocando o meio. Por meio da contratação de intérpretes e ainda acrescenta mais, disponibilizarão... Peraí, perdi a linha aqui. Por meio da contratação de intérpretes e disponibilização, de vagas em instituições inclusivas, com o objetivo de efetivar a inclusão social dos indivíduos surdos. Haja vista que a escola é a máquina socializadora do Estado. Vou terminar de ler tudo que eu estou interrompendo, estou perdendo o ritmo para vocês. Ademais, a escola deve preparar surdos e ouvintes para uma convivência harmoniosa, com a introdução de aulas de Libras na grade curricular, a fim de uniformizar o corpo social e também cumprir com a máxima de Nelson Mandela, que constitui a educação como segredo para transformar o mundo. Poder-se-á, assim, visar uma educação de fato inclusiva no Brasil. Vamos continuar nossa marcação aqui. Eu vejo aqui embaixo o tom de fechamento ou a manifestação de desejo, com mesóclise, que é outro ponto polêmico, né? Teve gente também que teve corretor marcando como pedantismo, mas olha aí, essa proposta é de 2018, não é isso? Que foi a proposta de surdos. 17 ou 18, mas é uma proposta, não estou lembrando aqui. 17, né? É uma proposta bem recente e a mesóclise foi muito bem vista. Nós temos aqui 2 agentes sendo trabalhados. Eu tenho aqui em cima o Ministério e eu tenho aqui a escola. Observa o uso do conectivo intragomifes, que também é importante. Tem gente que esquece, vai colocando todo mundo disparado lá para poder fazer a situação. Ali eu já tinha marcado, então, o meio ou o modo, e aqui o efeito. Essa expressão aqui, ó, parece um comentáriozinho, é considerado
um detalhamento do efeito, um detalhamento já da finalidade. Lembrando que essa expressão também, já dica de gramática, é sempre no feminino, para quem estiver usando aí, haja visto, se o corretor não estiver marcando, está errado. É sempre haja vista, sempre no feminino. E enriquece muito. Você pode deixar, Samantha, vou pôr sempre na ordem para eu não esquecer, vou deixar para detalhar no finalzinho. Depois da finalidade, vou marcar essa expressão aí e vou usar sempre com haja vista. Pode ser também, enriquece bastante o texto. No segundo, a gente vê de novo, o agente como escola deve preparar como ação. Uma ação que foi muito bem vista nessa proposta foi o seguinte, isso aqui também pensando aqui específico sobre o tema, o que torna uma redação nota 1000 e muito mais rica? Com certeza tiveram muitas outras conclusões com 200 pontos na proposta de intervenção, na competência 5. Mas o que torna uma proposta ainda mais bem vista, além de toda a aplicação dela? Muita gente falou de Libras, muita gente falou da inclusão dessas pessoas, das escolas que precisam recebê-las e tal. Mas imagina agora na prática que eu me preocupe apenas com a população surda. Vou fazer a inserção deles na escola, vou trabalhar com Libras para eles, tudo voltado para eles. Eles vão realmente socializar com o resto da comunidade, gente? Se a proposta for só essa, for só para eles? Não, eles vão interagir com outros surdos, porque o acesso vai ser só para a população surda. Quando os candidatos, e muitos conseguiram, muitos não, né? Poucos conseguiram fazer isso, pensar no resto do grupo. A proposta que falou dos ouvintes ou de toda a população, da introdução de aulas de Libra para todo o corpo curricular, para todo o grupo, para toda a grade curricular, torna essa proposta ainda mais rica, porque ela realmente inseria o surdo na sociedade. Não adianta a população surda dominar a Libra se eu, como ouvinte ou qualquer outra pessoa ou colega, não dominar. Ele vai continuar interagindo só com o grupo de surdos, né? E aí foi considerado bem rico. Isso aqui, que ele faz aqui no finalzinho, é uma referência que estava lá na introdução, tá? Lembra que falei disso também, essa riqueza do fechamento com citação, se você tiver usado uma referência dele na introdução. Então, aqui tinha usado uma referência de Mandela na introdução e aí retoma isso na hora de fechar, também enriquece muito o texto. Essa análise está toda feita nesse slide aqui. Não vou ler tudo que a gente já comentou tudo lá, mas a gente vê os dois agentes, Ministério da Educação e Cultura. Deu o mouse de novo, achei. A gente vê... Oi. Por exemplo, se na primeira proposta que eu der, eu cito lá o governo por meio do Ministério da Fazenda e Doação. Aí depois eu vou apresentar outra proposta e falo o Ministério da Cultura, da Educação, por exemplo. Aí vai contar como um agente ou dois agentes, sendo que o Ministério da Educação também é do governo. Vai contar como dois se toda a ação e a finalidade for diferente. Entendeu? Depende do que você vai colocar na sequência. Porque a gente é que gravou essa palavrinha que não existe, né, essa estratégia mnemônica de GOMIF, e considera o governo um agente. Mas o problema é se você colocar os dois e parecer assim, o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, dá na mesma. Vai ser contado como um agente só. Mas se você citou os dois ministérios com ações bem diferentes, com meios bem diferentes e com finalidades diferentes, vai ser contado como dois agentes. Entendi, obrigado. Entendeu? Nada. Então, aí a gente vê todo esse detalhamento, depois vocês podem conferir aqui, foi específico para a proposta. Uma coisa que eu não marquei aqui, até a variação de efeito dele, olha, no primeiro efeito ele usou com objetivo, no segundo efeito ele usou a fim de. Então, até nos dois efeitos, os conectivos usados valorizam porque demonstram ampliação vocabular, né? Tem mais vocabulário para fazer isso aí. Então, mesmo que haja somente uma proposta completa, o que está considerando que está completo? Só a primeira, porque tem detalhamento. Mas a outra está bem especificada, respondendo até o objetivo, então ainda assim o candidato tira total na competência 5, sem dúvida. Vamos ver agora, eu até coloquei, ela estava em azul, tá vendo? E aqui para ficar bem evidente, eu coloquei em vermelho as que não estão legais, que a gente vai apontar aqui algumas falhas
nessas conclusões já a respeito de outro tema aqui também na frente. Olha aí, foi um tema muito problemático com as conclusões, muito em senso comum e muita dificuldade na estruturação de muitos candidatos no país. Portanto, para resolver este problema social, é preciso conscientização de todos os envolvidos. Gente, presta atenção, isso aqui retoma alguma tese? Eu consigo ver qual é a tese do candidato com isso aqui? Me contem aí o que vocês acham. Oh, meu Deus, cadê o trem? Não, porque tá falando só problema social. Isso aqui a gente chama de frase universal vaga. Isso não é rico, tá? Se você estiver usando frase universal falando, essa aqui dá para todas as minhas conclusões. É péssimo. O corretor vai pegar um corretor, pode até ser que um deixe passar, mas um corretor atento vai marcar como muito ruim isso aqui. Essa frase não pode ser universal, porque ela precisa retomar a sua tese especificamente. Qual é o problema social? De que essa pessoa está falando? Ela está retomando o que aqui? Então, não pode ser assim tão vago. A gente só descobre o tema a partir desse segundo período. Meu Deus, cadê o Benedito? Aqui. Desse período aqui, e olha que ele faz isso ainda sem conectivo. As religiões devem ser discutidas na escola. Isso aqui parece uma ação, né? Deve ser discutida onde? Na escola, nas associações e até mesmo na televisão e mídias sociais. Somente esclarecendo sobre cada uma delas é que poderemos, aí nós temos outros problemas estruturais que vão tirar ponto lá na competência 2, que é o uso da primeira pessoa aqui, compreender como elas funcionam e acabam com a intolerância e o preconceito na nossa sociedade. De novo, problema com o uso da primeira pessoa. E de novo aqui, ó, marquei. Tem a frase de tom de fechamento? Sim, mas está muito mal colocada também. Precisamos ter liberdade de exprimir a nossa fé em qualquer lugar, pois o nosso país é laico e somos cidadãos livres. Olha o tanto de primeira pessoa, gente. De novo. Ok, né? E uma informação, isso dá a sensação de que isso aqui apareceu inúmeras vezes, a pessoa sabia disso, o país é laico. Mas o texto todo circulou em torno disso, sabe? Não tinha, em todo ele, quando a gente analisa, não tinha nenhum acréscimo de informação, nem no desenvolvimento, isso acaba culminando numa conclusão também muito falha. Olha o que vem aí de comentário para vocês. O autor desse texto elaborou uma proposta de intervenção superficial e pouco clara, em que falta especificar alguns elementos. A expressão inicial, é preciso conscientização, por exemplo, é vaga e fica apenas no campo das ideias, em vez de afirmar uma ação. Conscientização sobre o quê? Como conscientizar? Em seguida, ele afirma que as religiões devem ser discutidas nas escolas. Por quê? Quem vai promover essa discussão? O que será abordado? Qual o agente dessa proposta? E os meios para realizá-la? Se o autor tivesse planejado melhor seu texto, explicado sua ideia e mencionado os sujeitos ou os agentes e a forma de execução de sua proposta, certamente ela seria concreta, plausível e, por isso, mais bem avaliada. Nós temos uma proposta, uma conclusão aqui que não zera a competência 5, porque ela tem pequenos traços, mas ela fica em torno de 80 pontos, viu, gente? Provavelmente o corretor só daria 80 pontos por uma conclusão desse tipo. No muito, se pegar um corretor muito bonzinho, 121, 80 com o outro, mas eu acredito que não passa disso aí. Acho 120 demais para ela, apesar de ter notícia de alguns que chegaram a dar 120. Nessa outra aqui, vamos fazer uma análise de outra, do mesmo tema. Foi um tema muito ruim de conclusão, assim, para o pessoal em geral. Acho que o povo levou muito para um aspecto pessoal. De acordo com o que foi abordado, lembra que parece aquela expressão? De acordo com os fatos supracitados e tal, mas na sequência ficou muito ruim até a divisão de ponto, porque tem retomada da tese nesse início aqui, quando eu começo, de acordo com o que foi abordado, é papel do Estado. Cadê a tese? Retomou nada, nem com frase vaga, já foi direto para a proposta de intervenção mesmo. É papel do Estado
das escolas e até dos pais ensinar as pessoas. Ensinar o quê, gente? Começando da infância que se deve respeitar o outro. Aí meio que respondeu isso, mas em frase clichê, sobretudo. As suas escolhas e a sua fé. Cada um olha traço de informalidade, de coloquialismo, de oralidade. Cada um tem o direito de escolher o que quer seguir, porque vivemos em um país livre. O Estado não pode interferir em nada que diga respeito à religião, porque ele é laico. Somente com respeito é que viveremos em uma sociedade justa e tolerante. Presta atenção aqui, que loucura. Aqui começou com o papel do Estado. Então, o que eu imagino? Estado é um dos agentes, dos gomífios que essa pessoa vai trabalhar. Mas aqui embaixo, o que ela falou? Que o Estado não pode interferir em nada que diga respeito à religião. Então, vou ou não vou usar esse gomífio? Entendeu como é que se instaura a incoerência? A dificuldade aqui da incoerência? Além de não estar estruturado, não é só um problema de estrutura, é um problema também de semântica, de sentido, de significado, pragmático até, de como que isso vai ser aplicável se eu lanço um gomif e depois eu digo que ele não pode fazer nada. Então, a própria pessoa detonou a construção que ela poderia ter feito a partir daquilo ali. Sem contar o uso das primeiras pessoas aqui, né? Ó, os verbos pensemos e viveremos aqui de novo. Só o nível de informatividade ficou de novo, como no outro, no que ele é laico, como justificativa, e muito pior ainda, essa aqui ficou avaliada entre 0 e 40 pontos, tá? Com pouquíssimos corretores muito bonzinhos chegando a 80 pontos nessa conclusão. Essa conclusão demonstra claramente como um texto mal planejado, e a conclusão deve entrar nesse planejamento, fica confuso, incoerente e pouco objetivo. O aluno tenta fazer uma proposta e até indica os agentes, o Estado, as escolas e os pais, porém não consegue relacioná-los com o restante da ação. O que eles farão? É papel desses agentes fazerem com que as pessoas respeitem as religiões? Mas como farão isso? Com quais meios? Com qual finalidade? Em seguida, o autor, aqui que eu tinha falado, ainda afirma que o Estado não pode interferir em nada que se refira à religião porque é laico, o que é uma contradição em relação à ideia anterior. Então, nós vimos aí um que está muito bom e dois que estão muito falhos, e encerramos o conteúdo teórico estrutural aí a respeito da redação. Alguma pergunta ou algum comentário, gente? Ô, Samantha, só Sim. repete para mim, por favor, que você havia dito que poderia ser na proposta, na conclusão, duas propostas totalmente completas lá, e a outra seria uma totalmente completa e as outras duas com o A que outra, mesmo? você pode fazer com 3 gomifes, 2 com agente e ação e 1 até o detalhamento. Ou você pode com 2 até o efeito, sendo só 1 com o detalhamento. Beleza, obrigado. Tá? De nada, Gustavo. Quanto tempo nós temos aí para eu ir para o português? Alguém me ajuda? 7 minutos. Eu não sei se você tem 20 minutos ou 30 minutos. Agora é 8h20, vai até 8h40, né? 20 minutos. 8h13 ainda. Um pouquinho mais. Acho que dá tempo da gente fazer as questões do C2. Deixa eu parar de projetar aqui só para eu abrir o outro. Hoje eu fui abrindo um tanto e deu um problemão. Ai, cadê? Ver se é esse mesmo, que eu terminei com a mesma frase, assim. É esse mesmo. Quem fez todo esse bloco de exercício aí do C2, hein, gente? Eu fiz, eu acho. Eu acho ótimo.
Espero que tenham feito de verdade. Deixa eu ver aqui. Tem alguém precisando falar comigo? Você mandaria mais? Depois eu olho, tá? Foi Pablo que entrou em contato. Me chama no privado, no WhatsApp, viu, Pablo? Vamos lá, então. Eu coloquei aqui algumas questões de acordo com dúvidas que eu tinha pedido para vocês me mandarem. Poucas pessoas me mandaram essas dúvidas, mais especificamente eu recebi dúvidas de 2 pessoas da manhã, do pré-med, e de algumas pessoas, não vou riscar o número aí, mas de algumas pessoas que são do 3º ano. Não estou lembrando de ter visto dúvida. Vou até pedir para vocês, quando eu falar com vocês para mandar essas dúvidas de questões para a gente fazer do capítulo, para mandar todo mundo no grupo, tá? Pode mandar no grupo de sala as dúvidas, porque talvez vocês mandam no privado. Eu fui fazendo as anotações aqui, mas eu tenho medo de esquecer alguém de ter olhado alguma mensagem e acabar esquecendo. Então, aí a gente começou, eu acho que essa 2 já é dos propósitos, eu esqueci de colocar aqui, mas acho que no primeiro slide estava que era dos propósitos. Qualquer coisa a gente abre o livro e confere aí se é propósitos, mesmo porque os de aprendizagem eram mais questões abertas, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, porque as primeiras de aprendizagem eram abertas, então eu coloquei aí a seleção de múltipla escolha. Tendo dúvida nas de aprendizagem, depois a gente conversa, tá? Se surgir mais de uma pessoa com dúvida também querendo que faça questão aberta, a gente vai conversando aí. Vamos lá ver o que estava acontecendo. De qualquer modo, Apoliné, que foi um bom poeta, revelara-se um mau profeta, já que os poetas continuaram a se valer do livro para difundir seus poemas, enquanto o disco veio a servir mesmo aos cantores e compositores de canções populares. Sobre a relação semântica dos termos verbais no trecho anterior e sua integração no texto, é correto afirmar que... O que é importante a gente pensar nessa questão? Primeiro, ter clara a definição de semântica. Semântica é sobre sentido, significado. E, ao mesmo tempo, é uma questão muito teórica de gramática do início desse capítulo de tempos e modos verbais. Letra A. Revelara-se se refere a um momento posterior a veio servir. O que vocês acham dessa opção? Concorda? Porque é momento anterior, quando fala revelar. Concorda por isso, né? Vamos pôr aqui interrogação, porque a gente nunca vai marcar a letra A de cara, a gente vai realmente confirmar através das outras, se a gente tem certeza disso aí. Mas lembrando que revelara é um pretérito mais que perfeito, né? E aí a gente vai, se alguém ficou na dúvida, coloca essa dúvidazinha aí pra gente pensar. Eu coloquei um mundo de anotações aqui de pretérito, mas eu vou falar tudo isso não, porque senão vai ficar meio confuso, tá? E o problema que nós apontamos aqui foi sobre posterior. Letra B. Difundir se refere a um momento anterior a revelar-se. O que vocês acham dessa opção? Por favor, participe, gente. Correção de questão. Eu falando sozinha não dá. Eu não sei, Samantha. Extremamente difícil. Ali eu já tinha falado que era mais que perfeito. E ele aparece aqui de novo, certo? Difundir, tá em algum tempo? Não. Não, tá no infinitivo. Então não dá nem para eu fazer comparação se é anterior, posterior, se é na mesma hora. Não dá, tá vago, tá perdido na nave ali no meio da história. Então, se você percebeu isso, essa aqui fica uma opção fácil de se eliminar, tá? Por conta desse verbo aí no infinitivo. Letra C. Revelara-se se refere a um momento anterior a foi? Para quem ficou... Eu coloquei a dúvida ali porque tinha aparecido gente com ele. E foi. Só que quem ficou na dúvida com a letra A não tem como ter ficado na dúvida com essa aqui, porque uma está praticamente contradizendo a outra, né? Apesar daqui estar em locução, veio servir, e aqui eu tenho mais certeza
desse passado porque está com um verbo só. Vamos ver as outras. Letra D. Continuaram se refere ao mesmo momento que difundir. Esse eu precisava de novo. Se eu peguei aqui o da letra B, eu também vou eliminar esse aqui. Certo? Não precisava nem ficar preocupado com ele. Se eu não percebi isso, eu tinha que voltar no texto e fazer isso de maneira interpretativa, observando a construção da frase para ver se estava anterior mesmo ou não, e ia chegar à conclusão que não. Foi se refere a um momento atemporal? Não. Não, porque o que significa atemporal? Não tem tempo. Que não tem tempo. Se o negócio foi, eu tenho certeza que é no passado. Se é passado, não tem como ser atemporal. Era realmente letra C, e aí eu precisava da teoria de pretérito mais que perfeito, que é essa terminação em ara. Essa terminação em ara é usada quando eu já usei os outros passados, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, e significa momento anterior àqueles outros dois passados. Então, realmente, revelara-se se refere a um momento anterior a foi. Nesse caso aqui, a pessoa que ficou na dúvida, ela não lembrou dessa noção do que significa esse mais que perfeito, porque é impossível ele ser posterior, tá? Entendido, gente? Ficou claro para todo mundo? Precisava realmente de saber o que era o mais que perfeito. Questão de número 3 da FUVEST. As duas manas lousadas, secas, escuras e gárrulas, como cigarras, desde longos anos em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras, ficou tão ruim a imagem, né? Esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração dorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, bolo encomendado nas Matildes e seus olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem, que sua solta língua entre os dentes ralos não comentasse com malícia estridente. Então, nós tínhamos aí um trechinho do Essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez. Lembrando que Essa de Queiroz é um autor português realista, então é um momento que a gente vai ter todas aquelas características, mas que aqui não vem ao caso, que o texto foi usado como pretexto gramatical mesmo. A correlação de tempos que neste texto se verifica entre as formas verbais existia e descortinassem e comentasse, mantém-se apenas em. Vamos pensar aí o que tem aí pra gente. Dava até para fazer sem ler o texto essa questão, viu, gente? Essa dava realmente para modalizar. Letra A, eu tinha lá, sobre esses mesmos verbos, aí tinha assim, não existe, não descortinem, não comente. O que vocês acham dessa opção? Quem conseguiu fazer, pensou o quê, tentou analisar como? Samanta. Samanta. Oi, pode falar. Eu não entendi o que é a questão que é. O que é o comando da questão, né? Realmente ele não está muito claro. Você tem que ficar atenta aqui, ó. Quer ver? Deixa eu marcar aqui para você. Eu mesma confesso para vocês que eu fiz por eliminação. Queria a correlação de tempos. Então, o que eu fiz? Li a letra A a gente sempre fica na dúvida, vamos pôr interrogação aqui, não entendi nada ainda do que a questão está querendo, vamos pensar dessa maneira. Letra B, aí eu tinha lá, não existiu, não teriam descortinado, não teria comentado. Aqui eu tenho, com não existiu, um pretérito perfeito. Olha como é que era uma questão difícil mesmo de verbo, porque você tinha que pensar em todos os tempos verbais que esses verbos estão. Então, existiu, e vamos pensar aqui independente do não, o verbo sozinho. Eu tenho um pretérito perfeito. Quando eu tenho teriam descortinado, eu já tenho aqui uma locução verbal. Então, no parâmetro que eu fui fazendo de eliminação, já não há correspondência entre esses dois tempos, e não teria também com esse aqui, porque nesses dois, com teria e teriam, primeiro, eu tenho futuro.
Futuro do pretérito, conteria ou teriam. E eu tenho locução e aqui eu tenho verbo simples. Então, não há correlação entre essas estruturas verbais, entenderam? Eu estou começando a criar um parâmetro para analisar. Eu tenho um no pretérito perfeito, uma locução ainda, né, com 2 verbos, no futuro do presente e aqui outra também com o futuro do presente. Até aqui, ok? Entenderam o que eu usei para eliminar isso aqui, né? Então, vou cortar ela aqui. Depois eu tenho não existira. A gente acabou de falar dessa terminação. Que tempo que é esse? Mais que perfeito. Mais que perfeito. Depois eu tenho locução de novo. Só que agora essa locução tem um pretérito imperfeito aqui nela, que é tinham, né? E aqui também de novo. Mas se eu seguir o mesmo parâmetro da letra B, que tem um verbo simples conjugado principal, e aqui eu tenho locução, também vou eliminar essa. Se eu pensar na questão do tempo, eu tenho mais que perfeito e imperfeito também não se encaixam. Letra D, deixa eu só tirar minha barrinha que ela está na minha frente. Letra B, existirá. Que tempo é esse? Futuro do alguma coisa. O futuro do presente, aquilo que eu tenho certeza, né, que vai acontecer. Depois, mesmo parâmetro, eu tenho locução. E tiverem descortinado, eu ainda vou entrar até com outro modo aqui, ficar na dúvida com esse tiverem e tiver, porque isso aqui é subjuntivo. Mas se eu cheguei à conclusão de que os 3 aqui já tinha problema, porque eu tenho um verbo só conjugado e aqui eu tenho locução verbal, também vou eliminar. Mas já percebi que isso aqui é futuro e isso aqui não é, certo? Mesmo que eu não lembre o nome, que tempo que é isso, que loucura que é essa, eu vejo que um é futuro, o outro não é. Um é um verbo simples conjugado e o outro é o verbo em locução. Então, eliminei de novo. Aí, o que restava, se eu fui só na onda da eliminação por verbo simples e verbo em locução, eu botei aqui embaixo uma dúvida que vai ficar entre a letra A e a letra E, certo? Porque eu vou ter verbo simples nos 2 casos. Aí eu tenho existiria, descortinavam e comentavam. Aqui eu tenho existe, descortinem e comentem. Me contem aí, por eliminação, qual das 2 vocês ficariam? Eu marcaria A porque existiria e descortinavam. Um tá no... Não ao mesmo tempo. Futuro do pretérito e aqui passado. Então, realmente, aí você pegou, além da questão da estrutura, a gente conseguiu eliminar pelo tempo aqui que não coincide. Enquanto que aqui eu só tenho uma variação aqui de plural, mas aqui está no singular. Então, se está me pedindo uma correlação de tempo, aqui tem uma correlação, porque eu só tenho a variação de plural aqui no meio. Mas eu tenho, não existe, não descortine, não comente. Todos no pretérito imperfeito aqui nesse caso, tá? Ou podia ser um presente, olhando isoladamente assim, podia ser um presente também, né? Dependendo da construção, isso aí funciona como presente ou passado. Tinha alguém chamando aqui no chat, para ver se eu consigo visualizar. Sim, sim, ok. Joia. Entender aí direitinho, então, como é que a gente fez para eliminar essa. Sempre fica assim. Oi, Maria. Seu áudio tá muito estranho. O seu também, tá parecendo um robô. O seu também. O seu também, Samantha. Todos vocês, será que é a nossa internet, minha ou sua, não sei? O do povo não tá. Que tá só o seu, Samantha. Não tá. Fala que tá coisada. Aí o grego hebraico e o aramaico. Quê? Alguma coisa em aramaico. Eu entendi falando do Michael. Eu entendi Marco também. Quem é Michael? Ai, meu Deus, vou colocar aqui no chat, peraí. Vamos lá, tá escrito desse jeito. Cadê o chat? Sumiu até o chat agora. Ixi, acho que a conexão tá caindo. Vocês estão me ouvindo ainda?
Sim, mas tá muito ruim. Muito ruim, assim. Muito ruim. Sim. Peraí, deixa eu abrir o chat aqui. O chat não quer abrir. Por quê, gente? Me explica. Ai, abriu, peraí. O Samantha, parece que é seu microfone que tá estragado. Mas não é não, porque eu também tô ouvindo de vocês ruim. Ah, tá. Vou tentar tirar aqui para ver se aí. Melhorou? Continua ruim. O seu também tá péssimo. Isso é sinal de internet tá lenta, assim, a voz arrastada, não é? Também. Eu não tô entendendo o que a Samantha tá falando. Você falou também não, Samantha. Vocês querem que eu saia e entre de novo? Ou encerre por aqui mesmo? Como tá nosso horário? Você que sabe, Samantha. Sai e entra de novo, Samantha. Talvez ao seu computador. Tá dando bateria fraca, pode ser isso. O computador está economizando energia até na voz. Vou sair, entro de novo, vou tentar ligar aqui na tomada, tá? Tá bom, Samantha. Ok.